Campina Grande, quinta-feira, 15 de maio. Hoje comemora-se o Dia da Assistente Social, o Dia do Gerente Bancário e também o Dia Internacional da Família. Inclusive, a Igreja do Calvário, durante todo este mês de maio, está realizando um simpósio sobre a família. Todos os temas estão focados e voltados para a família. Venha participar de um desses cultos, de uma dessas reuniões, sempre aos domingos às 9 horas e à noite às 18 horas. Também ouviremos ainda neste programa o reverendo Hernandes Dias Lopes de Jeremias falando sobre um tema muito importante para aqueles que são dependentes e usuários do álcool. Você precisa de saber que o álcool está destruindo a sua vida. Por isso, quero deixá-los agora com o reverendo Hernandes Dias Lopes, Sala de Prosa. Fala, gente boa! Aqui é o Sala de Prosa. Presente? Pronto, eis-me aqui, varão. O mestre Hernandes e um oferecimento da 8ª Igreja Presbiteriana E a Luz para o Caminho, uma agência missionária a serviço da sua igreja, do Reino de Deus. e a favor de sua família. Nossa conversa hoje vai ser: pode a bebida alcoólica destruir uma vida? Ô, Sustância, estamos de volta com a Sala de Prosa. Nós estávamos conversando aqui que tem uns crentes que gostam de um versículo assim: não sejais dada muito vinho. Mas tem outros que parece que eles estão lá. Em Efésios 5:18. Enchei-vos do vinho. Como é que é isso, hein, mestre? Esse limiar aí é muito perigoso, né? Onde vai o beber com equilíbrio e onde vai o passar essa fronteira e se embriagar. Há muitas pessoas hoje dentro das igrejas se embriagando. Ó, eu li uma estatística sobre Belo Horizonte. Aliás, eu ouvi, minha cidade, sobre consumo de bebida alcoólica e os desdobramentos. Que o maior consumo de bebida alcoólica está entre mulheres com 18 e 27 anos. Cresceu mais de 44%. E com isso cresceram 5 problemas que atingem as mulheres. Primeiro, vítimas de abuso sexual, estupro, adultério, gravidez indesejada e sexo livre. A bebida alcoólica é um transtorno nas famílias. É um transtorno. E veja bem, há um outro fato curioso, pastor Jeremias. Mais de 50% dos crimes passionais, dos acidentes de carro no Brasil, isso mesmo, estão ligados ao alcoolismo, à embriaguez. Isso entra nas igrejas, nas famílias cristãs? Com certeza que entra. E veja um fato curioso. Estatisticamente, a cada 100 brasileiros, 10 têm tendência, inclinação para o álcool. Ó, você nem sabe se está aí no seu menino, na sua menina, ou em você mesmo. Então, é um cuidado que os pais devem ter de não matricular os seus filhs na questão do alcoolismo. Porque, de repente, o pai pode até beber socialmente e tomar uma taça de vinho e ficar só nessa. Eu gosto, a taça Depende diminui do ela. tamanho da taça, né? Diminui ela. Não é a jarra. Diminui ela. Não é a jarra, né? Não é a jarra de vinho. né? Mas, de repente, ele tem lá dentro de casa um filho que tem Que ele essa não inclinação. sabe. E pode despertar isso Isso. naquela Isso é um família. grande perigo. Grande perigo. Ao mesmo tempo, uma pessoa quer se libertar disso, deseja. Vamos ajudá-la. Eu acho que a primeira coisa é não frequentar determinados ambientes. Não pode se expor ao pecado assim, né? Porque se a pessoa tem essa fraqueza e ela se expõe, ela não vai ter força para dizer não. Eu fico pensando na história do Sansão. Sansão era um nazireu e ele não podia beber bebida forte. Diz o texto lá que ele deu uma festa no casamento dele de arromba, porque ele não quis ser diferente dos moços da sua época. E chapou. E chapou. Né? Então, o que acontece? Nós cristãos precisamos parar um pouquinho para refletir, pastor Gemini, na questão das festas.
Festa de crente, Festa muitas de crente vezes, gente, hoje virou tem uma- sido um mau testemunho, Mau hein? testemunho. Uma vez eu conversei com a família e eles disseram, mas nossos amigos virão, pastor. Eu falei, mas e nosso grande amigo? Ele vai também ou não? Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí? Precisa perguntar a ele se vale a festa desse jeito. Eu acho que esse é o grande aspecto. E hoje tem muita gente na igreja se embriagando. Jovens se embriagando, adolescentes se embriagando, líderes de igreja se embriagando. Ô irmão, você precisa vigiar a sua vida. Precisa ter um amigo sincero com quem abre seu coração. Se você não consegue passar uma semana sem tomar isso, ou 2 ou 3, ou fazer um teste de jejum sobre isso, é hora de procurar socorro. Ajuda. Ajuda. E muitas vezes, nós como pastores temos que pegar pessoas. Já peguei pessoas na rua, caídas, moças caídas, estavam alcoolizadas, e levamos para casa de recuperação. E tem outra coisa, pastor. Tem algumas pessoas que a reação da bebida, umas ficam passivas, outras ficam agressivas. Alteradíssimas. Alteradíssimas. Hoje eu estava vendo uma estatística no jornal que 71% dos feminicídios acontecem pelo atual companheiro, namorado, noivo, marido ou ex. 71%. Então, e grande parte disso está ligado ao alcoolismo. Então, muito isso, agora veja como está invertido. Homens bebiam mais, agora as mulheres estão bebendo mais, pelo menos na nossa região, segundo a estatística que eu ouvi. Agora, o encontro com Cristo é um encontro libertador. A pessoa recebe o Evangelho, recebe um novo coração, recebe o Espírito Santo e agora pode ser revestido desse novo homem a caminho do seu crescimento espiritual. E é curioso que quando Paulo trata desta matéria, lá em Efésios 5,18, ele está fazendo uma comparação e um contraste ao mesmo tempo, né? Entre embriaguez e plenitude do Espírito. Isso. Né? Então, vamos dizer, se a pessoa outrora estava vivendo uma vida de embriaguez, ou seja, cheio do álcool, e o álcool é um ladrão de cérebros, é um depressivo. Gostei dessa aí, ladrão de cérebros. Ladrão de cérebros e depressivo, o substituto disso, que preenche essa necessidade, esse vazio, é a plenitude do Espírito Santo. Olha, eu ouvi uma palavra boa de um irmão, ele disse, só 2 pessoas te amam, assim que você não pode ter dúvida. É Deus, que Deus é amor, e um crente cheio do Espírito Santo. Não tem dúvida que ele vai amar você. O restante é esse amor meio adâmico, se você, porque você. Então você precisa se sentir amado por Deus que não quer você nesse caminho. A igreja pode ser uma grande e poderosa influência. E pedir ao Espírito Santo que revista a sua vida dessa alegria que muitas vezes se busca na bebida alcoólica. E a bebida alcoólica ela tem 2 perigos, eu acho, nesse setor. A pessoa começa bebendo gregariamente, em conjunto, na patota, no grupo, na festa, mas quando a coisa vai se agravando, ela leva a pessoa para a solidão. Aí ela bebe, é escondida dentro de casa. Se ela se tornou uma pessoa prisioneira mesmo, ela vai para um boteco lá da esquina. Então, alguém já comparou a bebida com uma mistura do sangue do leão, o sangue do macaco, o sangue do leão, do pavão, do macaco e do porco. Quando o cara bebe, no começo ele é um leão, ele enfrenta tudo, ele tem coragem de tudo, daqui a pouco ele é um pavão, ele acha que ele é o mais bonito, ele é o mais inteligente, ele é o mais rico. É o conversador. Daqui a pouco ele fica fazendo macaquice. Daqui a pouco ele vai para a lama. Então tem esses estágios de degradação e a pessoa precisa se alertar sobre isso. Gente boa, o Espírito de Deus dá conta de controlar a nossa vida. Precisa andar cheio do Espírito. Por isso o contraste. Não vos embriagueis com vinho. Aquele texto de Provérbios, cita ele para nós, Jéssica. Provérbios 23 é um dos textos mais contundentes sobre a questão do perigo do alcoolismo. Provérbios 23, 29 a 35. Leia aí, por Posso favor. ler? Então vamos lá. Eu leio um, você lê outro. Então, 29. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam
buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra e como a víbora morderá. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Na minha tradução diz assim, mestre, os teus olhos olharão para mulheres estranhas, olha aí, Olha aí. e serás como que deita no meio do mar, e como que jaz no topo de um mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornaria a beber. Deus te abençoe para te livrar da embriaguez e para voltar seu coração para buscar a plenitude do Espírito Santo. E se você sabe que alguém na sua família está nesse caminho, por favor, em nome de Jesus, procure socorrer, procure ajudar. Deus tem força para ajudar e há igrejas e casas, irmãos e lugares de recuperação. E aí você, menina e jovem, que toma vodka escondida, seus pais não sabem, pais, Deus te abençoe para ajudar seus filhos. Vamos orar? Mesmo, vamos orar. Senhor Deus, com tristeza tão grande, nós vimos os reflexos do último carnaval no Brasil. Jovens tombando pelo chão, homens e mulheres, cenas deprimentes, tristeza profunda em nossa alma. Vimos até, Senhor, jovens que frequentaram nossa escola bíblica e que se afastaram do teu caminho, caídos na sarjeta. Meu Deus, tem misericórdia. nós clamamos misericórdia. Oramos, Deus, por aqueles pais ou mães que bebem escondido, que cultivam o seu vício. Senhor, pedimos uma libertação espiritual Amém. nessa família. Amém. Pedimos também para o Senhor preservar Sim, de Senhor. todo mal. E agora rogamos, enche-nos da alegria do Espírito Santo, para que nenhuma alegria que vem de bebida alcoólica seja a fonte do nosso regozijo, Senhor. Tu tens essa alegria maravilhosa. É verdade, rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sala de prosa, conversa de tudo, hein? A seu favor. Deus abençoe sua vida. Nossas redes sociais estão aí e nós queremos, nas mãos de Deus, ser um instrumento da graça para edificar e fortalecer sua vida e sua família. Tchau, gente boa. Vamos ler a palavra de Deus conforme já anunciamos. Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 5. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o Senhor, o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. E Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Ele indaga. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Amém? Pedimos-te, ó Deus, que Tu continues a falar ao nosso coração, como já falaste através do louvor que foi ministrado por essas crianças. E agora abre o nosso coração, nosso entendimento, dá-nos discernimento desta palavra que o Senhor já colocou em nosso coração. É o que eu te oro e te peço, tudo isto mais uma vez agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos têm uma bondade, podem sentar. A nossa pastoral de hoje, quem pode acessar o seu celular, ela tem como título Reverência no Templo. Meus irmãos, eu confesso que
Desde que fui ordenado ao Sagrado Ministério, já fazem quase 50 anos, eu tenho observado que o povo de Deus, não estou falando igreja do Calvário, é o povo de Deus, onde se reúne, não tem a menor condição de fazer uma avaliação quanto à irreverência na casa do Senhor. Isso não é de agora. Eu acompanho isso desde que iniciei o ministério. E é sobre isso que nós vamos falar. Não vamos falar hoje concluindo porque não dá tempo. Eu vou desdobrar em 2 devocionais, hoje e domingo próximo que vem. E o texto mais apropriado que nós tínhamos para citar é esse aqui. Há outros textos na Bíblia. Nós vamos ver no andar da carruagem, enquanto estivermos comentando, nós vamos falar outras passagens, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Há muitos exemplos, há muitas histórias de como o povo de Deus se comportou irreverentemente em momentos que eles não deveriam ter tal comportamento. Então isso não é coisa de hoje, isso não é coisa de agora, isso é tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. E eu, como disse já, não há texto mais apropriado para falar sobre a reverência que nós devemos manter quando adentrarmos por aquelas portas ali, dali para dentro. Da calçada para lá, ou desse batente para lá, você tem um caminhão de oportunidade para conversar com quem você desejar tratar de algum assunto. Mas daquela porta para cá é diferente. É diferente. Então o texto que nós tomamos como base na pastoral de hoje, eu peço que quem tiver celular leia, porque tem muitas outras coisas lá que eu possivelmente vou suprimir aqui, mas leia, você vai entender porque nós estamos trazendo essa palavra hoje. Meus irmãos, eu só queria dizer uma coisa aqui. Quando você entra no hospital, qual é o aviso que tem lá, escrito, quem vai entrando no hospital? Hein? Silêncio. Por que silêncio? Porque aqueles pacientes que estão ali estão precisando de ter uma tranquilidade, uma certa expectativa de que nada vai abalar o seu sistema nervoso, que já está debilitado. E então a gente, em atenção, em reverência, em respeito, a gente fecha a boca. E ainda que a gente fale alguma coisa, é no cochicho. Principalmente quando alguém está na UTI. Inclusive essa semana passada o mundo, e não é só o Brasil, o mundo viu o desacato, o descaso, a agressividade que o ex-presidente sofreu quando recebe uma intimação para assinar lá uma informação de que estava sendo notificado para ter uma audiência como réu de um caso que está na justiça rolando, como diz alguns, o processo que não tem mais fim. Veja quanta coisa se faz nesse país, em desatenção, em desrespeito, desacato a alguém que está debilitado, lutando para sobreviver. Eu estou dizendo isso aqui, é bom que todo mundo analise isso que eu estou falando. Não é porque alguém pense que nós temos uma admiração pelo ex-presidente, é uma questão de falta de respeito. Onde se era para fazer silêncio, uma agressividade dessa não se faz nem com um cão, com um cachorro, quando está doente. Se bem que a gente não vai tratar com um animal irracional daquela maneira. Mas eu estou dizendo que um cão, um cachorro não se faz um negócio daquilo, quanto mais com um ser humano. Isso é uma agressividade sem precedentes, meus irmãos. Mas vamos voltar. Então tem lá escrito, silêncio. E você vai realmente manter aquele silêncio. Vai manter aquela ordem em reverência, né, aos cuidados que aqueles pacientes estão sofrendo ali. E aí, meus irmãos, por que na casa de Deus a gente não tem essa atenção? A gente vai ver isso não hoje, mas lá na frente. E aí o texto bíblico é básico, é fundamental, porque Moisés estava subindo ao Monte Sinai. Eu trouxe hoje aqui algumas coisas para mostrar para vocês. Deus me deu o privilégio de, por cerca de 4 vezes, escalar esse monte, o Monte Sinai, o Monte Horebe. E para a gente subir lá tem que pagar um preço. Você tem que enfrentar o desafio de subir um monte altíssimo. Inclusive,
Tem momentos que você parece estar subindo numa parede, como essa daqui. Eu já sofri queda lá, já passei, sei do que eu estou falando. Quem me acompanhou sabe do que eu estou falando. Mas Moisés estava lá naquele monte, diante de Deus, da augusta presença de Deus. E o Senhor chega para ele, se manifesta através daquela sarça que ardia e não se consumia. E o Senhor então manda que ele descalçasse, tirasse, se fosse hoje era o sapato dos pés, ficasse de pés descalços, porque aquele lugar que ele estava pisando era santo. Você imagina, a presença de Deus ali era santificante ao ponto daquele ambiente, aquele local ali no Monte Sinai, lá no pico do monte, era um monte santo, por causa da presença de Deus. Eu tive a oportunidade de colher, depois se alguém quiser ver, pode ver, eu tenho aqui terra lá do Monte Sinai, lá de cima, do topo. Eu não estou idolatrando isso aqui não, nem isso aqui é como se fosse, estou trazendo isso aqui como uma relíquia, uma lembrança daquelas vezes que eu estive lá no Monte Sinai. Algumas pedras também, lá do Monte Sinai, eu trouxe aqui algumas pedras, se alguém quiser ver, isso aqui gente, não é idolatria não, me perdoe, isso aqui é apenas uma ilustração. Inclusive as pedras lá de cima mesmo, elas têm uma cor marrom. Inclusive essas daqui foi quando eu ia subindo o monte. Quando eu cheguei lá em cima, era para ter colhido, terminei esquecendo, desci e só fiquei com essas pedras lá debaixo do pé do monte. Mas lá em cima mesmo, as rochas são marrons. E aí Moisés então descalça as sandálias dos pés, porque foi uma recomendação, em reverência à presença de Deus. Então quando você entrar por estas portas, em reverência à presença de Deus neste lugar, por favor, daqui para frente a gente vai ver muita coisa. Então, por uma questão de respeito, por uma questão de educação, por uma questão de ética, não faça nada contrário a isso quando você entrar por essas portas. Não faça nada contrário. Nada contrário. Porque estamos na casa de Deus. Reverência na casa de Deus. Respeito quando estivermos aqui dentro. Devemos estar aqui única e exclusivamente conversando com Deus. E você precisa de ter esse sentimento, essa sensação, essa conscientização de que aquilo que você fizer contrário a reverência na casa do Senhor, você vai ver que realmente você está cometendo um grave erro. Esse é o lugar menos indicado para você estar aqui tratando de outras coisas. É o lugar menos indicado. É este lugar aqui. Quando você vai a um júri, participar de um tribunal, até a roupa que você vai vestir é recomendado lá pelo tribunal lá. Você não vai participar de um júri de bermuda. Eu duvido que você entre daquela porta. Você não entra não. Volta para casa. Roupa sem decoro. Num tribunal não se entra, não se tem acesso. Pode ser quem for. O juiz manda se retirar, vai trocar de roupa, vai vestir uma roupa decente para vir para aqui para dentro. Não é assim, irmão? Agora, por que na casa de Deus a gente não tem essa observação? O juiz é melhor do que Deus? Ele é superior? Ele merece um melhor respeito, uma melhor consideração, uma melhor reverência? Porque a gente tem esse tratamento para uns e para Deus totalmente diferente. Portanto, meus irmãos, nós temos mais atenção e mais consideração em como nos comportar nesses lugares do que quando subimos à casa de Deus. Precisamos de atentar para aquilo que a Bíblia, que é o manual, a palavra de Deus nos instrui, nos orienta. Observe, quando Deus chamou Moisés, o Senhor exigiu dele, o Senhor fez: tire as sandálias dos teus pés, descalça os teus pés. Repito, faço questão de repetir, fica de pés descalço aqui, porque esse lugar que você está pisando é santo. E aí, meus irmãos, Moisés simplesmente observou aquele pedido do Senhor. Moisés desceu, recebeu os decálogos,
entregou ao povo. O povo estava completamente alienado, o povo não estava nem aí. Fizeram um bezerro de ouro, porque trouxeram essa maldição do Egito, e foram adorar um bezerro ao invés de adorar o Senhor. Então Moisés não teve o privilégio de entrar na terra prometida. Foi um castigo que ele recebeu, pelo fato de quando o Senhor estava com o povo no deserto, o Senhor disse: olha, primeiramente o Senhor mandou, porque o povo estava precisando de beber água. No deserto não tinha açude, não tinha riacho, não tinha rio, não tinha lago, era só deserto, é deserto. Nem planta tem muito escorpião, muita largata, muita cobra, mas não tem uma gota d'água no deserto. E o povo murmurou, porque Moisés tinha trazido o povo para morrer no deserto. O Senhor disse: então, fere a rocha. Aquela rocha simbolizava Jesus. Feria a rocha, ele feriu. A segunda vez, novamente o povo teve sede, e o Senhor disse: agora fale a rocha, falai a rocha. E a rocha era Cristo. Pedro diz isso. Em vez dele, ele estava tão irado com as murmurações, os reclames do povo, que ele preferiu ferir a rocha pela segunda vez. E foi por isso que ele não entrou na terra prometida. Lá no Monte Pisga, que nós também já tivemos lá, é uma vista belíssima. Você tem uma vista linda, belíssima, Jericó, e uma vista que sua vista não chega aos confins da terra. Como quem está na beira da praia do mar, que tem uma sensação, uma ilusão óptica, que o mar está encostando nas águas. Mesma coisa lá, você não vê o fim. E aquela coisa embaçada que você não vê o fim. Você olha, está vendo essa aí, as palmeiras de Jericó, tudo verdinha e tudo lá. Está vendo isso aí? Somente com os teus olhos olharás e não entrarás nela, porque você foi rebelde, desobediente, você não atentou para a minha palavra. E ele ficou então com água na boca, como a gente costuma dizer, e não entrou na terra prometida. Mas o Senhor havia levantado Josué para ser seu substituto. E Josué, quando foi sucessor, substituto de Moisés, o Senhor orientou ao próprio Moisés, e Josué então deu continuidade a que ele construísse uma arca. E agora vocês vão ver uma pequena mostragem da arca. O que era a arca? O que era a arca? Eu estou trazendo aqui para vocês apenas uma réplica desta arca, mas vocês vão ver aí. Pronto, a arca era isso aí, é isso aqui. Isso aqui é uma réplica. Essa arca, dentro dessa arca, ela tinha um potezinho com as provas da provisão que Deus fez de ter mandado pão, o maná, uma cópia das tábuas dos 10 mandamentos, aqui, e também a vara de Arão, que ela ficou intacta. O verde da vara de Arão permaneceu viva. Então, isso aqui era um memorial para que o povo lembrasse, como vocês estão vendo. E só quem podia tocar nessa arca eram os sacerdotes. Os sacerdotes iam tocando as trombetas na frente, podem passar novamente, e os demais sacerdotes conduziam-na nos ombros. Havia uma ordem do Senhor que só quem podia tocar nessa arca eram os sacerdotes. A arca era símbolo da presença de Deus. Eu vou pedir que vocês mostrem mais outras imagens aí, por favor. A segunda imagem, sim. Pronto. Então, aqui era a arca. Havia 2 anjos, uma gravura, não era para ser adorado. 2 símbolos de 2 anjos, 2 seres angelicais, lá em cima dessa tampa, aqui, como vocês estão vendo. Era um símbolo de que aqueles anjos estavam adorando, não é a arca em si, mas ao Senhor que havia ordenado que aquela arca servisse de símbolo da sua presença. Então, os sacerdotes iam tocando, ali era uma trombeta, tinha uma harpa, e eles conduziam assim. Mostra outra imagem aí. Essa outra imagem. Então está aqui os 2 anjos ali em cima, a arca
da aliança. Outra imagem para a gente concluir. Tem mais outra aí? Bom, então, ninguém fora os sacerdotes podiam tocar. E quem tocasse seria morto. Morto. Aí você diz assim, isso aqui era mais importante. Não, não se trata disso, era uma referência para que o povo obedecesse. Como Deus deu a Adão, não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. A questão aqui era a obediência àquilo que Deus havia falado. E aí nós vamos ver, meus irmãos, que Josué, inclusive, teve a mesma experiência de Moisés. No livro de Josué, no capítulo 3, versos 4 a 5, vocês vão observar que o Senhor, do mesmo modo como chegou para Moisés, disse: descalça, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra em que estás é santa. O Senhor dirigiu a mesma palavra para Josué. Josué capítulo 3, versos 3 e 4. E ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas e sacerdotes se levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca mais passaste antes. Agradeço a você que esteve conosco e convido para que amanhã estejamos juntos outra vez para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Que as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e sobre toda a sua família. E até amanhã.